Paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, eu quero estar falando aqui a respeito de uma dúvida que surge com todas as pessoas que leem 1 Reis, no capítulo 1 e 2. Então, nesses capítulos, vai estar sendo falado a respeito de Salomão assumindo o trono e vai ter ali um impedimento, que no caso é o irmão dele, Adonias, que vai tentar se tornar rei no lugar de Salomão. No final de tudo, Salomão se torna realmente o rei e Adonias é executado. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês que Salomão é sim o rei legítimo e que Adonias ele era um impostor. E que no fim das contas, aquele que Deus escolheu para ser o rei realmente se tornou o rei, que é Salomão. Tem pessoas que fazem a leitura desse texto e elas interpretam justamente o contrário. Elas interpretam que Adonias é que deveria ter se tornado o rei. Então eu vou estar te mostrando aqui com todos os argumentos que sim, Salomão é o verdadeiro rei e é o de fato que aconteceu. Então, eu vou estar dando introdução aqui, não vou estar fazendo em si muita leitura em 1 Reis, capítulo 1 e 2, mas eu vou estar fazendo toda a explanação de todos os argumentos, de toda a interpretação do texto, e aí vocês leem esses dois capítulos aí, ok? Então, o primeiro caso para a gente entender aqui é quem era Adonias. Adonias ele era o primogênito naquele momento. O primogênito de Davi foi um homem chamado Amnon. Amnon, ele agiu de forma indigna, ele abusou de uma mulher e depois ele foi morto pelo Absalão. Então, Amnon morreu. Depois veio Absalão. Absalão, ele usurpou tomar o trono do pai dele e quase matou o pai dele, promoveu uma guerra. Ele tentou tomar o trono à força e ele fazendo isso, ele foi morto também. Quileabe, que seria o próximo, ele não é mencionado na Bíblia, então dá a entender que Quileabe ele morreu quando era jovem. Mas, de qualquer forma, ele não aparece na escritura. Então, logo em seguida vem Adonias. Adonias era quem estava vivo naquele momento quando Salomão foi se tornar o rei, e Davi já era velho. Então, a lei da primogenitura, ela estabelecia que o primogênito, isso está em Deuteronômio 21, no versículo 15 ao 17, está dito que o primogênito ele tinha direito a uma parte dobrada da herança e ele tinha um lugar de prestígio na família. Só que a questão é que, para herdar o trono de Israel, não dependia apenas de ser o primogênito, dependia de ser uma escolha vinda de Deus. Ou seja, Deus escolheu Saul, depois Deus escolheu Davi, então não passou nem para os filhos de Saul, passou para Davi o trono. O rei legítimo era Davi. E aí o próximo rei, Deus também deu uma profecia, falando qual de todos aqueles filhos que Davi teve, porque Davi teve muitos filhos, Deus escolheu qual haveria de ser o rei. E Deus escolheu isso através de profecia. Isso vai estar lá em 1 Crônicas, no capítulo 22. Porém a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos teus dias. Este edificará a casa ao meu nome, ele será o meu filho, e eu lhe serei por pai, estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então esse capítulo Davi está contando para Salomão que Deus disse para ele que haveria de nascer um filho sereno, tranquilo, e que o nome dele seria Salomão. Então, essa profecia que Deus passou, provavelmente isso acontece logo depois que Davi adulterou com Batseba, o filho dela morre. Então, logo que Batseba ela gera Salomão, provavelmente foi nesse momento ali de reconciliação entre Deus e Davi, porque Davi se arrependeu, aí uma forma de Deus se reconciliar com Davi foi falar assim: o primeiro filho, ele morreu, ele foi fruto de um adultério e ele pereceu. Agora, o próximo filho que vem,
eu vou fazer dele o rei de Israel. Ele é o que eu escolho para ser o rei. Então, foi uma forma de Deus conciliar ali com Davi. Então, essa é a minha interpretação. Não está escrito ali quando que essa profecia foi passada para Davi, mas provavelmente foi logo que Davi se arrependeu ali, o filho dele com Batseba morre, então Davi se arrepende, e nesse texto está falando que vai te nascer um filho e você vai colocar o nome dele de Salomão. Então foi logo ali, um pouco antes de Salomão nascer. Então eu entendo que foi uma forma de Deus se reconciliar com Davi. De qualquer forma, então a gente vai analisar aqui agora o comportamento de Adonias. Qual que foi o comportamento de Adonias? Davi ele já era velho e Adonias, ao invés de ele ir pedir ao pai dele o trono, que com certeza seria negado, porque Deus deu uma visão para Davi falando que Davi deveria passar o trono para Salomão. Então não adiantava Adonias pedir. E todo mundo sabia que deveria ser Salomão o rei. Adonias, ele, ao invés de seguir essa profecia bíblica, ele seria ali então não um rei, mas ele seria o irmão do rei, então ele já estaria num cargo muito elevado ali, acima de qualquer outra pessoa, como todos os outros filhos de Davi permaneceram vivos, mostrando que Salomão não fez uma cruzada em busca ali de matar todos os irmãos dele. Salomão não fez isso. Adonias, ao invés de fazer isso, Adonias ele tentou se tornar rei na força do braço dele. E Adonias fazendo isso, ele provou que ele não estava nem aí com a vontade de Deus, com a profecia que foi dada que era o irmão dele que seria o rei. E Adonias também não estava nem aí com a vontade do pai dele. Então, antes que o pai dele morresse, ele já queria tomar a herança, que inclusive nem dele era do irmão. E aí todo aquele movimento que Adonias fez foi desmontado porque Natã, Batseba e o comandante Benaia, eles se unem, pergunta a Davi quem deveria ser o rei. Então eles se sujeitaram à vontade daquilo que Davi fosse falar, e Davi confirmou que Salomão seria o rei. E de novo, Davi não está falando isso porque ele acha, ele está falando isso porque ele recebeu essa visão de Deus. E então Salomão é colocado no trono e Adonias se prostra diante dele, reconhecendo que realmente Salomão que deveria ter sido o rei e Adonias nunca deveria ter tentado o que ele fez. Só que o que acontece depois de tudo isso? Davi vai morrer, passou todas as instruções para Salomão e ele morre. Logo que Davi morre, Adonias ele demonstra que o espírito de ganância e de inveja estava nele, porque ao invés dele viver a vida como todos os outros irmãos de Salomão estavam vivendo, né, longe de querer tomar o trono e se contentando com aquilo que era a parte deles na herança, ao invés disso, Adonias ele vai pedir para Salomão uma mulher que pertencia a Davi, que era como se fosse uma serva, uma empregada. E o fato de Adonias fazer isso era com o objetivo de desmoralizar Salomão. Então, Adonias não estava pedindo aquilo apenas com o objetivo de se ele gostava ou não daquela mulher. A questão é que Adonias fez isso com o objetivo de desmoralizar Salomão, porque se Salomão tivesse tido medo dele e tivesse entregado aquela serva para ele, indicaria que ele era sim o sucessor legítimo do trono, que não é verdade, porque embora ele fosse o primogênito, Deus deu uma visão em 1 Crônicas, capítulo 22, no versículo 8, falando que o rei teria que ser Salomão. Deus escolheu Salomão. E por que Deus escolheu Salomão e não o primogênito? Pode ter vários motivos, mas a questão é que Deus conhece o coração de cada pessoa. Se Deus colocasse um homem que não é tranquilo, não é sereno, que tem um espírito de ganância, não respeita a hierarquia para ser o rei, com certeza, e um homem também que não se preocupa com a vontade de Deus, porque se Deus falou que é Salomão, ele não se preocupou em aceitar isso. Então, com certeza, teria tido um reinado muito mais
instável, com muito mais problemas do que houve com Salomão. E mesmo Salomão sendo alguém escolhido por Deus, a gente sabe que Deus dá o livre-arbítrio para cada pessoa, e Salomão, lá no fim da vida dele, ele vai se desviar, seguindo ídolos pagãos, falsos deuses, por culpa das mulheres dele, porque eram mulheres gentias, né, estrangeiras, e isso contaminou o pensamento de Salomão. Aí outras punições também que foram feitas por Salomão. Então, de novo, Salomão perdoou na primeira vez, na primeira tentativa de golpe, Adonias, e na segunda tentativa Salomão puniu ele. Agora, as outras punições de Salomão. Para Abiatar, Salomão ele apenas expulsa Abiatar, embora Abiatar era um sacerdote de Deus e conhecia com certeza a profecia que foi dada de que Salomão haveria de ser rei. Embora ele soubesse disso, ele preferiu seguir o Adonias. Então, Deus deu uma profecia falando que é Salomão, mas o sacerdote de Deus não estava seguindo isso. Então, ele era o que mais era passível de morte. Só que Salomão não matou ele. Salomão apenas exilou. Outro que foi punido foi Joabe. É interessante a história de Joabe, porque Joabe ele matou Abner, que era um comandante do exército de Israel. Ele era parente de Saul, se eu não me engano, ele era irmão ou primo. E depois Joabe matou Amasa. Davi nunca puniu Joabe porque Joabe ele era muito forte, ele era o comandante do exército. Se Davi fosse punir Joabe, isso geraria toda uma instabilidade para o reino dele. Então é uma coisa interessante porque mostra que mesmo você sendo autoridade, tem coisas que uma autoridade não consegue fazer, que é uma das coisas que Davi fez. Davi tinha vontade de punir aquele assassino, só que ele não podia fazer isso porque ele não tinha toda essa força. E Davi, ele confiou que Deus haveria de punir Joabe. Então, Joabe matou Abner e Amasa de forma mais traiçoeira possível, porque quando o mandamento de Deus diz não matarás, na verdade é não assassinarás, porque se a pessoa matar de forma legal, se a pessoa matar de forma legalmente aceita, ou seja, em autodefesa ou em guerra, não é pecado. Porém, a pessoa matar de forma traiçoeira uma pessoa, aí sim você está cometendo um pecado, você matar um inocente. Então, ok. Então, além desses crimes que Joabe cometeu e Davi nunca teve força em todo o reinado dele para punir Joabe, depois de tudo isso, Joabe ainda seguiu Adonias. Então, Adonias que não era para ser o rei. Então, Joabe pecou mais uma vez. E aí, essa é a diferença, né, de matar para assassinar. Joabe matou muitas pessoas em guerra, mas isso não é crime, não é pecado, porque Joabe estava matando soldados em guerra. Então, um soldado em guerra matar outro soldado nunca foi pecado e nunca vai ser. E aí tem um outro caso também que é o de Simei, que Simei ele amaldiçoou Davi de todas as formas possíveis, só que Davi jurou que não ia matar ele. Quando Salomão vai assumir o trono, é falado para Salomão: faça o que for melhor que a sua sabedoria te conceder. Porque Salomão já era sábio desde jovem. Ele pediu sabedoria para Deus. Isso já é um ato de sabedoria. Então Salomão sempre foi sábio. E aí, quando ele assume o trono, que Deus dá a visão para ele, Salomão pede entendimento para poder julgar o povo. E Deus deu muita sabedoria para Salomão. Então Salomão sempre foi sábio, ele sempre teve esse dom. E quando ele chega na hora de governar o povo, ele pede mais sabedoria ainda. Então tem que se entender isso, né? Não é que Salomão era burro ou Salomão era normal antes de assumir o trono. Salomão sempre teve esses dons, esses talentos, mesmo antes de assumir o trono. E aí, então é interessante mostrar isso, que Salomão era o rei legítimo sim, e que Deus não se contradiz quando ele nega esse direito ao primogênito, porque não é que o primogênito tinha todos os direitos possíveis. O direito do primogênito era apenas de ser o cabeça dos seus irmãos.
Porém, Deus deu uma profecia mostrando para Davi que o rei deveria ser Salomão e não Adonias ou qualquer outro dos filhos de Davi, ok? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe e eu gostei de ter tirado essa dúvida aqui, que ela acaba surgindo na leitura, ok? Muito obrigado, Deus abençoe.